No cenário fervente do século XVI, Martinho Lutero emergiu como uma figura marcante, desafiando as estruturas estabelecidas do catolicismo romano e dando origem a um movimento que ecoaria através dos séculos. Nascido em 10 de novembro de 1483, em Eisleben, este monge agostiniano e professor de teologia germânico se transformaria no epicentro da Reforma Protestante. Sua jornada rumo à dissidência começou com uma intensa oposição aos dogmas católicos, particularmente a doutrina que afirmava que o perdão divino poderia ser conquistado por meio do comércio de indulgências. Em 1517, esse descontentamento culminou na publicação de suas 95 teses, um desafio direto ao sistema de venda de indulgências liderado por Johann Tetzel. O confronto que se desenrolou foi mais do que uma mera divergência teológica, era uma batalha pela alma da fé cristã. Ao recusar-se a retratar-se de suas convicções, mesmo diante da pressão do Papa Leão X em 1520 e do Imperador Carlos V na Dieta de Worms em 1521, Lutero selou seu destino. A excomunhão da Igreja Romana e a condenação como um fora da lei pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico não apenas testemunharam a coragem inabalável de Lutero, mas também lançaram as bases para uma transformação religiosa de magnitude histórica. A saga de Martinho Lutero não foi apenas uma narrativa de conflito, mas uma epopeia que desafiou as estruturas de poder estabelecidas e deu voz àqueles que ansiavam por uma conexão mais direta com a espiritualidade. Sua coragem reverbera através dos séculos, um lembrete de que, em face da adversidade, uma única voz pode desencadear mudanças profundas e duradouras. A visão revolucionária de Martinho Lutero transcendeu a mera contestação das práticas católicas, ela foi uma redefinição fundamental da fé cristã. Baseando-se em sua interpretação das Sagradas Escrituras, especialmente na Epístola de Paulo aos Romanos, Lutero propôs uma ideia audaciosa: a salvação não seria conquistada por boas obras ou méritos humanos, mas exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, sola fide, o único Salvador, oferta gratuita de Deus aos homens. Essa teologia desafiou diretamente a infalibilidade papal, pois Lutero defendia que apenas as Escrituras, sola Scriptura, constituíam a fonte confiável para o conhecimento da verdade divina. Sua oposição ao sacerdotalismo romano, que segregava clérigos e leigos, proclamava que todos os cristãos batizados eram sacerdotes e santos. Essa ousadia doutrinária culminou na formação de uma comunidade que abraçava suas ideias, denominada luteranos. Contudo, a trajetória de Lutero não foi isenta de controvérsias. Em seus últimos anos, suas posturas em relação aos judeus alemães tornaram-se radicalmente hostis, alimentando acusações de antissemitismo. Esses aspectos sombrios de sua figura, juntamente com outras afirmações controversas, tornaram Martinho Lutero uma figura polarizadora para historiadores e estudiosos. A complexidade de seu legado é agravada pela parcialidade resultante de paixões religiosas, complicando a tarefa de entender completamente o impacto de suas ideias na história da fé cristã. A vida de Martinho Lutero é uma trama fascinante, entrelaçada por eventos que moldaram o curso da história e o destino de um homem que se tornaria uma figura-chave na Reforma Protestante. Nascido em Eisleben, filho de Hans Luther e Margaret Lindemann, Lutero iniciou sua jornada em Mansfeld, onde seu pai gerenciava minas de cobre. Crescendo no campo, seu pai aspirava que ele se tornasse um funcionário público, visando melhorar as condições da família. Por isso, Martinho foi enviado para escolas em Mansfeld, Magdeburgo e Eisenach. Aos 17 anos, em 1501, ele ingressou na Universidade de Erfurt, ganhando o apelido de o filósofo devido à sua habilidade com o alaúde. Na universidade, Lutero mergulhou na filosofia nominalista de Ockham, que questionava a harmonia entre ciência e fé, antes defendida pela escolástica. Esse sistema, baseado na vontade de Deus, alterou fundamentalmente sua perspectiva. Graduou-se bacharel em 1502 e concluiu o mestrado em 1505, destacando-se entre os candidatos. Contudo, o curso de sua vida mudou dramaticamente em 1505. Após sobreviver a uma tempestade com raios, onde um deles caiu perto dele, Lutero, aterrorizado, clamou por ajuda a Santana e fez uma promessa que transformaria seu destino. Abandonou a faculdade, vendeu todos os seus livros, exceto os de Virgílio, e, em 17 de julho de 1505, juntou-se à Ordem dos Agostinianos em Frankfurt. Assim, o rapaz que um dia almejou ser um funcionário público embarcou em uma jornada espiritual que culminaria na sua liderança na Reforma Protestante.
A promessa feita em meio a raios e trovões não apenas definiu sua trajetória, mas também reverberou através dos séculos, influenciando profundamente a história da fé cristã. A jornada de Martinho Lutero no mosteiro foi marcada por uma busca intensa pela graça divina. Comprometido em realizar boas obras e servir ao próximo através de orações, meditação, autoflagelação e confissão, ele imergiu-se na devoção, desejando agradar a Deus. No entanto, quanto mais se esforçava, mais sua consciência o confrontava com a magnitude de seus próprios pecados. Seu superior, Johann von Salptoptois, percebendo a necessidade de afastar Lutero de suas reflexões excessivas, orientou-o a iniciar uma carreira acadêmica. Assim, em 1507, Lutero foi ordenado sacerdote, iniciando suas atividades de ensino na Universidade de Wittenberg no ano seguinte. Seu bacharelado em estudos bíblicos foi conquistado em 19 de março de 1508, mas a experiência em Roma, em 1510, trouxe decepção. O ano de 1512 marcou um ponto crucial em sua trajetória, pois Lutero graduou-se doutor em teologia e foi recebido no Senado da Faculdade Teológica. Nomeado vigário de sua ordem em 1515, ele passou a supervisionar 11 mosteiros. Nesse período, Lutero dedicou-se ao estudo do grego e hebraico, aprofundando-se nas origens das palavras das Escrituras. Esses conhecimentos, posteriormente, seriam fundamentais para sua monumental tradução da Bíblia. Assim, a caminhada de Lutero no mosteiro não apenas revela sua busca incessante pela redenção, mas também destaca a transição para uma carreira acadêmica que moldaria sua influência na Reforma Protestante. Seus estudos, seu anseio pela compreensão das Escrituras e a intensidade de sua devoção foram elementos que se entrelaçaram para dar forma a um legado duradouro que, mesmo séculos depois, continua a impactar a fé cristã. Enquanto desempenhava suas funções como professor na Universidade de Wittenberg, Martinho Lutero também se engajava como pregador e confessor na Igreja de Santa Maria na cidade. Suas palavras ecoavam não apenas nos corredores acadêmicos, mas também nas paredes da igreja do Castelo de Wittenberg, conhecida como Todos os Santos, onde uma coleção de relíquias estabelecidas por Frederico III da Saxonia estava guardada. Nesse período, em meio às suas responsabilidades religiosas, Lutero deparou-se com os problemas intrínsecos à prática das indulgências. Uma indulgência, a remissão do castigo temporal decorrente dos pecados, era oferecida aos fiéis como se estivessem em um mercado, como se pudessem comprar sua redenção. O contexto crucial foi a concessão de uma indulgência plenária pelo Papa para financiar a reforma da Basílica de São Pedro. Johann Tetzel, o frade encarregado de promover essa campanha, transformou o ato em uma transação, proclamando que cada moeda depositada no cofre representava uma alma libertada do purgatório. Esse comércio de indulgências, essa mercantilização da fé, tocou fundo no íntimo de Martinho Lutero. Sua consciência, já sensível às complexidades teológicas, não podia aceitar a ideia de que a redenção poderia ser comprada como uma mercadoria. Essa indignação tornou-se o catalisador para suas futuras ações, culminando na publicação das famosas 95 Teses em 1517, que desafiariam diretamente a prática das indulgências e dariam início a uma revolução espiritual. Assim, os sermões de Lutero e sua interação direta com a comunidade local revelaram não apenas um líder religioso, mas alguém profundamente conectado às preocupações de seu tempo. O confronto com as indulgências não foi apenas um ponto de discórdia teológica, foi um chamado à ação, uma voz que ressoa até os dias atuais, convidando-nos a refletir sobre como vivemos e expressamos nossa fé. Para Martinho Lutero, o comércio de indulgências representava um sério desvio da verdadeira essência da fé cristã. Ele enxergava nesse sistema uma distorção que poderia iludir as pessoas, afastando-as da confissão e do arrependimento genuínos. Essa preocupação o impulsionou a proferir 3 impactantes sermões contra as indulgências em 1516 e 1517. No ponto crucial da sua resistência, em 31 de outubro de 1517, segundo a tradição, Lutero fixou suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Um convite aberto à disputa escolástica sobre essas teses marcou o início de um movimento que transcenderia as fronteiras locais. Suas teses não atacavam diretamente a autoridade papal para conceder indulgências, mas condenavam o que Lutero percebia como avareza e paganismo na igreja. As 95 teses logo foram traduzidas para o alemão, copiadas e impressas em larga escala.
Num curto espaço de 2 semanas, espalharam-se por toda a Alemanha, e em 2 meses, por toda a Europa. Este foi um marco histórico no qual a imprensa desempenhou um papel crucial, facilitando a disseminação ampla e rápida do documento. A rebelião silenciosa iniciada por Lutero não apenas questionou práticas específicas da Igreja, mas também lançou as bases para uma transformação profunda na estrutura religiosa e cultural da Europa. A imprensa, ao possibilitar a disseminação das ideias de Lutero, converteu-se em uma aliada poderosa na disseminação do conhecimento e na formação da opinião pública. Ao refletirmos sobre esse momento histórico, somos convidados a considerar o poder da resistência pacífica e a influência das ideias quando expressas com coragem. A história de Lutero nos desafia a questionar, a buscar a verdade e a compreender o impacto duradouro de nossas ações e convicções. Nesse relato, encontramos não apenas um capítulo na história da Reforma Protestante, mas uma inspiração para questionarmos e desafiarmos aquilo em que acreditamos. Desdenhando inicialmente as preocupações de Martinho Lutero como as de um alemão bêbado que escrevera as teses, o Papa Leão X, em 1518, decidiu investigar a fundo o que considerava um mero transtorno passageiro. O professor de teologia dominicano Silvestro Mazzolini foi encarregado dessa missão, denunciando que Lutero, ao discordar de uma das bulas papais, estava implicitamente desafiando a autoridade do Sumo Pontífice. Mazzolini declarou Lutero como herege, desencadeando uma refutação acadêmica às suas teses, na qual afirmava a supremacia papal sobre a Igreja e condenava as teorias de Lutero como desvios e apostasia. Assim, começava a controvérsia. Enquanto isso, Lutero participava da Convenção dos Agostinianos em Heidelberg, onde apresentou uma tese sobre a escravidão do homem ao pecado e a graça divina. O debate sobre as indulgências escalava, atingindo o cerne da autoridade do Papa. As doutrinas da tesouraria da Igreja e tesouraria dos merecimentos, fundamentais para a venda de indulgências, eram sustentadas pela Bula Papal Unigenitus de 1343, do Papa Clemente VI. Lutero, ao opor-se a essa doutrina, foi rotulado como heresiarca. A situação se agravou quando o Papa, determinado a extinguir completamente as visões de Lutero, ordenou que ele fosse chamado a Roma. No entanto, por razões políticas, essa viagem nunca se concretizou. A controvérsia entre Lutero e a Igreja Católica não apenas questionava as práticas específicas da época, mas também lançava dúvidas sobre a autoridade absoluta do Papa. Este capítulo na história nos convida a refletir sobre a natureza do questionamento, da dissidência e da busca pela verdade. Diante de instituições poderosas, a coragem de desafiar o status quo moldou o curso da Reforma Protestante. Assim, somos instigados a considerar como nossas próprias convicções resistem às pressões externas e como a busca pela verdade pode muitas vezes transcender os limites do estabelecido. Em busca de uma solução pacífica para o crescente conflito, o Papa Leão X empreendeu uma tentativa de reconciliação com Martinho Lutero, desejando manter relações amistosas com seu protetor, Frederico, o Sábio. Uma conferência em Altenburg, em janeiro de 1519, com o representante papal Karl von Miltitz, visava dissipar as tensões. Diante dessa tentativa, Lutero, por um breve período, optou pelo silêncio, numa tentativa de encontrar um terreno comum com seus opositores. Nesse ínterim, Lutero escreveu uma humilde carta ao Papa e compôs um tratado expressando suas opiniões sobre a Igreja Católica. No entanto, essa carta nunca foi enviada, pois não continha retratações, e no tratado posterior, ele negou o impacto das indulgências no purgatório. A dinâmica do conflito mudou quando João Maier desafiou o colega de Lutero, Andreas Karlstadt, para um debate em Leipzig, no qual Lutero decidiu participar, 27 de junho a 18 de julho de 1519. Durante as discussões, Lutero questionou o direito divino do solidel papal e a autoridade sobre as chaves do céu, argumentando que essas prerrogativas pertenciam exclusivamente ao apóstolo Pedro, não aos seus sucessores. Ele negou que a salvação estivesse exclusivamente na Igreja Católica Ocidental sob o domínio do Papa, defendendo que também se encontrava na Igreja Ortodoxa do Oriente. Ao fim do debate, Maier alegou que Lutero havia sido forçado a admitir a semelhança de sua doutrina com a de João Hus, que fora queimado na fogueira da Inquisição. Esse momento crítico não apenas ilustra a complexidade das relações entre Lutero e a Igreja Católica, mas também destaca a coragem necessária para desafiar tradições estabelecidas.
Assim, ao explorarmos esse capítulo, somos convidados a refletir sobre os desafios de buscar a verdade em meio a conflitos e como a história de Lutero ressoa como um lembrete de que as vozes dissidentes podem, muitas vezes, ser o catalisador para mudanças significativas. Em junho de 1518, o processo contra Martinho Lutero foi iniciado com base na publicação de suas 95 teses, alegando que ele estava incorrendo em heresia. Durante suas aulas na Universidade de Wittenberg, espiões registravam suas críticas à excomunhão, transformando o processo, em agosto de 1518, para heresia notória. Lutero foi inicialmente convidado a ir a Roma para desmentir sua doutrina, mas alegando razões de saúde, solicitou uma audiência em território alemão. Seu pedido foi aceito com base no argumento gravamina da nação alemã. Durante a reunião das Cortes Imperiais de Augsburg, entre 12 e 14 de outubro de 1518, Lutero teve uma audiência com o cardeal Caetano de Viu, Tomás Caetano, que solicitou a revogação de sua doutrina. Lutero, contudo, recusou-se a fazê-lo. A morte do imperador Maximiliano I, em janeiro de 1519, pausou o processo por 2 anos. A escolha de Carlos V como sucessor reacendeu as preocupações sobre o caso de Lutero. O Papa Leão X temia o cerco ao Estado da Igreja devido às possessões de Carlos na Itália e buscava impedir que os príncipes eleitores alemães renunciassem a Carlos. Nesse cenário, o papel de protetor de Lutero, desempenhado por Frederico, o Sábio, levou Roma a pedir a intervenção de Karl von Miltitz para encontrar uma solução razoável. Após a escolha de Carlos V como imperador em 26 de junho de 1519, o processo contra Lutero voltou a ser uma prioridade. Esse período turbulento ilustra não apenas as complexidades teológicas e políticas envolvidas, mas também como as relações entre líderes e ações políticas moldaram o curso dos eventos. Ao refletirmos sobre esse momento, somos desafiados a considerar como a história de Lutero continua a inspirar o questionamento e a busca pela verdade, mesmo diante das pressões poderosas da época. Em junho de 1520, a ameaça a Martinho Lutero se intensificou com a publicação do escrito Resurge Domini, seguido pela bula Decet Romanum Pontificem em janeiro de 1521, que resultou na sua excomunhão. A resposta oficial do imperador, expressa no Reichsstadt, confirmou o estado de banimento de Lutero. No entanto, surpreendentemente, Lutero foi novamente recebido em audiência, evidenciando as divergências entre o papado e o Sacro Império. Carlos, o imperador, representava a última figura a ser coroada pelo Papa após uma reconciliação histórica. Os dias 17 e 18 de abril de 1521 marcaram um momento crucial quando Lutero compareceu à Dieta de Worms, uma conferência governativa. Diante do impressionante conjunto de nobres germânicos e do representante papal Thomas Cajetan, Lutero manteve firme sua posição e recusou a revogação de sua doutrina. O Edito de Worms foi então proclamado, banindo Lutero. Como sugere seu biógrafo Erich Metachas, esse episódio de Lutero na Dieta de Worms estabeleceu as bases para a separação entre Igreja e Estado. Naquele momento transcendental, diante do Sacro Imperador Romano Carlos V e de influentes nobres germânicos, Lutero proferiu uma declaração que ressoaria pela história. Ao afirmar que temia mais o julgamento de Deus do que o dos poderosos na sala, ele eletrificou o mundo. Lutero desafiou a noção de que esses líderes falavam em nome de Deus e do Estado, inaugurando assim um momento divisor de águas na história mundial. Refletindo sobre esse momento, somos instigados a considerar como indivíduos podem desafiar poderes estabelecidos em busca da verdade e da liberdade. A coragem de Lutero, expressa na Dieta de Worms, ressoa como um exemplo eterno de resistência contra a opressão e a afirmação do direito de buscar a verdade, mesmo quando confrontado com adversidades monumentais. Em 15 de junho de 1520, o Papa emitiu uma advertência severa a Martinho Lutero por meio da bula Resurge Domini, ameaçando-o com a excomunhão a menos que, em 70 dias, ele repudiasse 41 pontos de sua doutrina, considerados contrários às posições da Igreja. Em resposta, Lutero enviou, em outubro de 1520, seu escrito A Liberdade de um Cristão ao Papa, incluindo a frase marcante, Eu não me submeto a leis ao interpretar a palavra de Deus. Durante esse período, surgiram rumores sobre uma proibição papal, e o último esforço de paz de Lutero culminou, em 10 de dezembro, com a queima da bula que já havia expirado há 120 dias, juntamente com o decreto papal de Wittenberg.
Lutero se defendeu com suas obras Warum des Papstes und seiner Jungerbücher Verbrandsinde e Assertionum Articulorum. A resposta do Papa Leão X veio em 3 de janeiro de 1521, com a excomunhão de Lutero por meio da bula Decet Romanum Pontificem. Surpreendentemente, a execução da proibição foi evitada devido à relação do Papa com Frederico III da Saxonia e ao posicionamento do novo imperador, Carlos I de Espanha, Carlos V de Habsburgo, que considerou inoportuno apoiar medidas drásticas contra Lutero diante de sua iminente apresentação na Dieta. Esse episódio destaca não apenas as complexas relações políticas da época, mas também como os eventos históricos muitas vezes são moldados por circunstâncias inesperadas e alianças estratégicas. Ao revisitarmos esse momento crucial, somos levados a refletir sobre as nuances das decisões políticas e como fatores imprevistos podem influenciar o curso da história. A história de Lutero, repleta de reviravoltas, continua a nos lembrar da imprevisibilidade do caminho rumo à mudança e da importância de permanecermos atentos aos momentos que moldam o destino. O imperador Carlos V inaugurou a Dieta Imperial em 22 de janeiro de 1521, convocando Martinho Lutero para renunciar ou confirmar suas declarações. Lutero recebeu um salvo-conduto para garantir sua segurança durante o deslocamento e, em 16 de abril, apresentou-se na Dieta. Diante de uma mesa repleta de cópias de seus escritos, o conselheiro João Maier questionou Lutero sobre a autoria e sua crença nas obras. Pedindo tempo para refletir, Lutero se isolou em oração e consultou seus aliados antes de retornar à Dieta no dia seguinte. Quando confrontado sobre se repudiaria seus livros e os erros que supostamente continham, Lutero respondeu com firmeza, alegando que só aceitaria ser convencido por testemunho das Escrituras e argumentos claros da razão. Ele expressou desconfiança tanto no Papa quanto nos concílios, argumentando que, frequentemente, estavam errados e contradiziam a si mesmos. Afirmou estar submetido à sua consciência e unido à palavra de Deus, recusando-se a retratar-se de qualquer coisa, pois agir contra a própria consciência não era seguro nem saudável. Segundo a tradição, Lutero concluiu suas palavras com a famosa declaração: "Não posso fazer outra coisa, esta é a minha posição. Que Deus me ajude." Nos dias subsequentes, conferências privadas foram realizadas para determinar o destino de Lutero. Antes que uma decisão pudesse ser tomada, Lutero deixou Worms durante seu retorno a Wittenberg, desaparecendo temporariamente. O imperador emitiu o Edito de Worms em 25 de maio de 1521, declarando Lutero fugitivo e herege, e proibindo suas obras. Este momento crucial da história destaca a coragem de Lutero em manter sua posição, mesmo diante da ameaça de excomunhão e condenação. A narrativa ressalta a importância da liberdade de expressão e da resistência pacífica contra as imposições injustas. Lutero, ao desafiar as autoridades da Igreja e do Império, deixou uma marca indelével na trajetória da reforma protestante na busca pela liberdade religiosa. A história de sua ousadia continua a inspirar aqueles que enfrentam desafios em nome da verdade e da consciência. O sequestro meticulosamente arranjado de Martinho Lutero, durante sua viagem de retorno da Dieta de Worms, revela uma trama cuidadosamente orquestrada. Sob as ordens de Frederico, o Sábio, Lutero foi capturado por um grupo de homens mascarados a cavalo, sendo conduzido ao imponente castelo de Warthur, em Eisenach, onde permaneceu confinado por cerca de 1 ano. Nesse período, adotou uma nova identidade, deixando crescer barba e cabelos, e vestindo-se como um cavaleiro, assumindo o intrigante pseudônimo de Junker-Jor, ou Cavaleiro Jorge. Durante esse retiro forçado, longe das pressões da Igreja e do Império, Lutero mergulhou em um período notável de produtividade. Sua principal conquista foi a tradução do Novo Testamento do grego para o alemão em um impressionante intervalo de 11 semanas. Esta tarefa monumental não apenas tornou as Escrituras acessíveis para um público mais amplo, mas também desempenhou um papel fundamental na padronização da língua alemã. A estadia de Lutero em Warthur foi um período de profunda reflexão e atividade intelectual. Chamando de seu deserto ou Patmos em suas correspondências, ele iniciou a tradução completa da Bíblia. Em setembro de 1522, o Novo Testamento traduzido por Lutero foi impresso, representando um marco significativo na disseminação das escrituras vernáculas. Esse episódio destaca não apenas a engenhosidade de Lutero ao usar o tempo de confinamento para uma obra de grande relevância, mas também a resistência persistente contra as tentativas de silenciar suas ideias.
A narrativa ressalta a capacidade de transformar adversidades em oportunidades de contribuir para a disseminação da palavra de Deus e influenciar positivamente o desenvolvimento linguístico e cultural. A história de Lutero em Warthur é um testemunho inspirador da busca pela verdade, mesmo em condições adversas. Em Warthur, esse refúgio estratégico, Martinho Lutero não apenas traduziu o Novo Testamento, mas também deu vazão a uma série de escritos que moldariam o curso da Reforma Protestante. Entre suas produções destacam-se a primeira parte de seu Guia para Párocos e von der Beit, sobre a confissão, obras que ecoaram uma nova abordagem sobre a confissão religiosa. Nesses textos, Lutero desafiou as práticas estabelecidas, questionando a obrigatoriedade da confissão formal e, ousadamente, defendendo a confissão privada voluntária como uma expressão mais autêntica e saudável da fé. Ao mesmo tempo, suas palavras ressoaram contra o arcebispo Albrecht, impedindo-o de ressuscitar a polêmica venda de indulgências. Esses escritos não apenas refletiram a tenacidade de Lutero em enfrentar a corrupção eclesiástica, mas também destacaram sua influência em transformar as práticas religiosas da época. Além disso, Lutero direcionou sua pena afiada contra Jacobus Latumus, avançando em suas reflexões sobre a relação entre graça e lei, e a natureza revelada por Cristo. Ele delineou uma visão distinta, enfatizando que a graça de Deus justifica o pecador que, ao acreditar, encontra justificação através da justiça de Cristo. Essa perspectiva revelou a profundidade de sua teologia, ressaltando a centralidade da fé na salvação. Contudo, Lutero não se deteve apenas no princípio da justificação. Ele abordou a persistência do pecado após o batismo, argumentando que a inerência do pecado em cada boa obra indicava a necessidade contínua da graça salvadora. Suas reflexões desafiadoras e sua capacidade de articular questões teológicas complexas continuaram a moldar o cenário religioso, tornando Warthur não apenas um refúgio físico, mas um epicentro de transformação ideológica. O legado de Lutero, forjado nas palavras escritas em reclusão, ecoa através dos séculos como um chamado à reflexão e reforma contínua na jornada espiritual. Lutero, mesmo isolado em Warthur, mantinha uma rede ativa de comunicação com seus colegas reformistas. Suas cartas revelam não apenas a troca de ideias, mas também a abordagem prática e compassiva que ele tinha em relação aos desafios enfrentados pelos reformadores. Um exemplo notável é a correspondência com seu amigo Philippe Melanchthon, que buscava conselhos sobre como lidar com acusações de que os reformistas estavam abandonando práticas tradicionais, como a peregrinação. Na resposta de Lutero, destaca-se sua ênfase na misericórdia genuína e no entendimento do verdadeiro pecado. Ele encoraja Melanchthon a não pregar uma misericórdia imaginária, mas sim a verdadeira, que reconhece o pecado real e aponta para a redenção em Cristo. Essa abordagem reflete a profunda teologia de Lutero, que reconhece a imperfeição humana, mas coloca a confiança na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Enquanto Lutero estava afastado, desafios internos emergiram entre os próprios agostinianos de Wittenberg. Alguns sacerdotes renunciaram ao voto de castidade, e debates acalorados sobre votos monásticos surgiram. Lutero, por meio de sua obra sobre os votos monásticos, aconselhou cautela, reconhecendo que muitos haviam feito esses votos em busca de salvação e justificação. Sua postura reflete uma compreensão pragmática e sensível das complexidades individuais diante da fé. Contudo, a mudança na prática litúrgica dos agostinianos de Wittenberg, influenciada pelo próprio Lutero, não foi isenta de controvérsias. A troca das formas de adoração, a eliminação das missas e a oposição às imagens nas igrejas provocaram descontentamento. Mesmo expressando sua desaprovação em relação à violência e intolerância associadas a essas mudanças, Lutero não conseguiu evitar o descontentamento crescente. Enquanto os ventos de reforma sopravam e debates ferviam, Lutero, ainda nas sombras de Warthur, buscava guiar seus seguidores por um caminho que equilibrasse a transformação necessária com a preservação da ordem. Suas cartas e escritos refletem não apenas o pensamento teológico, mas também a complexidade da implementação prática da reforma protestante. No final de 1521, a cidade de Zwickau ouvia surgir os anabatistas, adotando concepções radicais e entregando-se à anarquia. Diante dessa situação, Martinho Lutero, contrário a tais extremismos e temendo as potenciais consequências, tomou uma decisão significativa. Em segredo, ele retornou a Wittenberg em 6 de março de 1522, após sua estadia forçada em Warthur.
Durante o período de 9 a 16 de março de 1522, Lutero proferiu uma série de sermões conhecidos como os Sermões de Invocavit. Nesses discursos, ele delineou sua visão de uma reforma cuidadosa, sensível à consciência daqueles que ainda não estavam plenamente convencidos da necessidade da reforma protestante. Lutero buscava uma abordagem que não apenas transformasse as práticas litúrgicas, mas também considerasse o entendimento e a aceitação gradual da comunidade. Como parte dessas mudanças, Lutero permitiu temporariamente a restauração da consagração do pão e a administração do cálice sagrado apenas àqueles do laicato que desejavam recebê-lo. O cânon das missas, considerado por muitos como tendo um caráter sacrificial, foi suprimido. A ausência do sacramento da confissão foi suprida pela necessidade percebida de muitos que ainda buscavam o perdão. Essa nova forma de serviço foi formalizada em Reformula Missae Communionis, Fórmula da Missa e Comunhão, publicada em 1523. Além disso, em 1524, o primeiro inário de Wittenberg foi lançado, contendo 4 hinos. Enfrentando a oposição do Duque Jorge, que proibira a circulação de seus escritos na parte da Saxonia sob seu domínio, Lutero expressou sua crença na separação entre a autoridade civil e espiritual. Essa perspectiva foi detalhada em sua obra A Autoridade Temporal, em que medida deve ser obedecida. Nesse contexto, Lutero articulou sua visão sobre a relação entre as esferas seculares e religiosas, contribuindo para o desenvolvimento de princípios que moldariam a compreensão moderna da separação entre Igreja e Estado. Em abril de 1523, Martinho Lutero desempenhou um papel crucial ao auxiliar 12 freiras em sua fuga do convento de Nibschen. Entre essas mulheres corajosas, destacava-se Catarina von Bora, pertencente a uma nobre família. O destino pregou suas cartas, e Lutero e Catarina acabaram unindo suas vidas em matrimônio em 13 de junho de 1525. Desse casamento, nasceram 6 filhos: Johannes, Elizabeth, Madalena, Martim, Paul e Margareta. A linhagem de Margareta, curiosamente, foi a única a perdurar até os dias atuais, deixando um legado duradouro na história da família Lutero. É notável mencionar que um dos descendentes ilustres dessa linhagem foi o ex-presidente alemão Paul von Hindenburg. O casamento de Lutero com a ex-freira cisterciense não foi apenas uma união pessoal, mas um ato simbólico que ecoou na Reforma Protestante. Essa escolha corajosa e desafiadora incentivou outros padres e freiras que haviam abraçado os ideais da Reforma a reconsiderar suas vidas celibatárias. Esse ato representou um rompimento definitivo com a Igreja Romana, desafiando as tradições estabelecidas e lançando as bases para uma compreensão reformada do matrimônio e da vida familiar. A história de Lutero e Catarina não apenas transformou suas vidas, mas também deixou um impacto duradouro na trajetória da Reforma e na maneira como a sociedade da época percebia as relações matrimoniais. Martinho Lutero, figura central na Reforma Protestante, teve uma faceta menos conhecida e mais sombria em relação aos judeus. Sua posição antissemita, evidenciada em escritos como Sobre os Judeus e Suas Mentiras, é um aspecto controverso de sua vida e legado. Lutero expressou abertamente seu desejo de que a Alemanha se livrasse dos judeus, propondo a expulsão deles do território e sugerindo medidas extremas, como o confisco de seus bens, a destruição de sinagogas e a segregação dos judeus em condições precárias. Em seus escritos, ele retratou os judeus como pessoas malignas e associou a sinagoga a uma prostituta incorrigível e os judeus como sendo do povo do diabo. Embora Lutero tenha dedicado apenas uma parte relativamente pequena de sua obra a essa questão, suas palavras foram contundentes e impactantes. Ele argumentou que os judeus já não eram o povo eleito, mas estavam agora sob a influência do diabo. Suas propostas incluíam a proibição da pregação rabínica, a queima de livros judaicos e até mesmo a sugestão velada de violência, chegando ao extremo de não se opor ao assassinato de judeus. É crucial reconhecer e refletir sobre esse aspecto controverso da vida de Lutero, pois nos lembra de que mesmo figuras históricas importantes podem ter visões e ações que hoje consideramos moralmente inaceitáveis. Esse episódio destaca a complexidade do legado de Lutero e a importância de avaliarmos criticamente as figuras históricas em seu contexto, reconhecendo tanto suas contribuições positivas quanto seus erros e preconceitos. A campanha de Martinho Lutero contra os judeus deixou uma marca profunda em regiões como Saxonia, Brandemburgo e Silésia. Seus escritos antissemitas tiveram impactos reais na vida dos judeus, contribuindo para um clima de intolerância que se manifestou em atos de violência e discriminação.
Lutero conseguiu sucesso em disseminar suas ideias antijudaicas, influenciando não apenas a opinião pública, mas também o comportamento das autoridades locais. José de Rochein, que tentou interceder em favor dos judeus na Saxonia, descreveu a situação como resultado das ações de Lutero, referindo-se a ele como um sacerdote cujo nome estava vinculado até mesmo ao inferno. A propaganda antissemita de Lutero teve efeitos tangíveis, com comunidades judaicas enfrentando discriminação e hostilidade. José de Rochein também buscou impedir a propagação das obras antijudaicas de Lutero, mas seu esforço foi infrutífero. A recusa em proibir a venda dessas obras em Estrasburgo, mesmo diante da solicitação de José, ilustra como as ideias antijudaicas de Lutero permearam a sociedade da época. O antissemitismo de Lutero não se dissipou com sua morte. Na década de 1580, motins eclodiram, resultando na expulsão de judeus de diversos estados alemães luteranos. Esses eventos sombrios destacam a persistência das ideias prejudiciais de Lutero além de sua vida, ressaltando a influência duradoura que suas palavras tiveram na história e na comunidade judaica. Refletir sobre esse capítulo controverso é crucial para entender a complexidade do legado de figuras históricas e confrontar o impacto real de suas ideias. A contundente retórica antijudaica de Martinho Lutero teve repercussões profundas na Alemanha e, em última instância, contribuiu para a ascensão do antissemitismo. Historiadores são unânimes ao afirmar que suas palavras desempenharam um papel significativo no desenvolvimento desse fenômeno no país. Mais preocupante ainda é reconhecer como essa retórica foi instrumentalizada décadas depois, servindo de base para os ideais nazistas durante os anos sombrios do regime de Adolf Hitler. O próprio Hitler, em sua autobiografia Mein Kampf, colocou Lutero ao lado de outras duas figuras eminentes, Frederico, o Grande, e Richard Wagner, como uma das três maiores personalidades da Alemanha. Essa associação é reveladora e ressalta a influência direta das ideias de Lutero no contexto nazista. Testemunhos históricos, como o do pastor Wilhelm de Reutlingen, sublinham a ligação intrínseca entre o pensamento de Lutero e o surgimento de figuras como Hitler. Durante o julgamento de Nuremberg, Julius Streicher, editor do jornal nazista Der Stürmer, admitiu que suas declarações antijudaicas ecoavam as palavras de Lutero, reforçando a ideia de que o antissemitismo estava enraizado na história alemã. A manifestação protestante de 1933, que contou com a participação massiva de 20 mil pessoas, expressou resoluções que vinculavam diretamente Hitler à conclusão da reforma de Lutero. A análise retrospectiva de historiadores como William L. Scherer e Michael H. Hart aponta para a influência crucial de Lutero na aceitação do nazismo pelos protestantes alemães no século XX. Scherer, ele mesmo protestante, destacou que entender a conduta da maioria dos protestantes na época nazista requer a consideração da história e da influência direta de Lutero. O fundador do protestantismo não apenas expressou um antissemitismo veemente, mas também defendeu a obediência absoluta à autoridade política, desejando a expulsão dos judeus da Alemanha, um conselho que foi tristemente seguido por Hitler e seus seguidores 4 séculos depois. Refletir sobre essa conexão entre Lutero e o nazismo não é apenas um exercício acadêmico, mas uma oportunidade para compreender como as ideias do passado podem moldar perigosamente o futuro. Nossa reflexão sobre esses eventos sombrios da história é crucial para enfrentar os desafios contemporâneos relacionados ao ódio e à intolerância. Contudo, a interpretação das conexões entre Martinho Lutero e o nazismo, especialmente a de historiadores como William L. Scherer, não é sem controvérsias. Scherer enfrentou críticas por sua observação sobre a influência de Lutero no nazismo, sendo acusado de não compreender adequadamente a história alemã e de misturar suas opiniões pessoais em sua obra. Essa discordância destaca a complexidade de analisar eventos históricos e as diferentes perspectivas que podem surgir. É importante ressaltar que os cristãos luteranos, embora tenham a igreja batizada com o nome de Lutero em homenagem a seu líder, não endossam integralmente todos os escritos teológicos de Lutero, especialmente aqueles que contêm ataques aos judeus. Desde os anos 1980, órgãos da igreja luterana formalmente denunciaram e dissociaram-se dos escritos antijudaicos de Lutero. Em uma tentativa de confrontar o passado, a Igreja Luterana da Baviera emitiu uma declaração significativa em novembro de 1998, por ocasião do 60º aniversário da Kristallnacht. A afirmação reconhece a dívida da Igreja Luterana ao trabalho e à tradição de Lutero, mas destaca a importância de levar a sério suas declarações antijudaicas. A Igreja declara o imperativo de distanciar-se de qualquer expressão de antissemitismo na teologia luterana e refletir sobre as consequências dessas declarações.
Esse movimento de distanciamento e reflexão destaca a necessidade contínua de confrontar aspectos sombrios da história e reconhecer as implicações éticas e morais de ideias que, mesmo no contexto de sua época, eram prejudiciais. Olhar criticamente para o passado é fundamental para moldar um futuro mais inclusivo e tolerante, onde a compreensão e o respeito possam superar o preconceito e a intolerância. A Guerra dos Camponeses, de 1524 a 1525, emerge como uma complexa resposta aos discursos reformadores de figuras como Martinho Lutero. Enquanto revoltas camponesas pontuaram a história europeia anteriormente, muitos camponeses viram nos ataques verbais de Lutero à hierarquia eclesiástica uma possível justificativa para um levante armado contra a estrutura social. A forte ligação entre a nobreza hereditária e os líderes da Igreja, alvos das críticas de Lutero, sugeriu aos camponeses que os reformadores poderiam respaldar uma ação contra a ordem social estabelecida. Já em 1522, na ausência de Lutero em Warthur, Thomas Munzer, um seguidor fervoroso, liderou massas camponesas em uma revolta contra a nobreza imperial. Munzer propunha uma sociedade sem distinções entre ricos e pobres, sem propriedade privada, uma visão radical que contrastava diretamente com a defesa de Lutero da vontade divina que mantinha a existência de senhores e servos. Lutero, mesmo distante em Warthur, percebeu a iminência da revolta e alertou tanto a nobreza quanto os próprios camponeses sobre as perigosas consequências de tal movimento. Em seus escritos, ele categorizou Munzer como um dos profetas do assassínio e o identificou como mentor do levante camponês. Lutero enfatizou sua visão oposta à revolta, destacando-a como contrária à ordem divinamente estabelecida. A narrativa de Lutero, expressa em sua obra Terrível História e Juízo de Deus sobre Thomas Müntzer, lançou as bases dessa perspectiva, marcando o início de um debate acalorado entre os reformadores e os camponeses. Essa interação complexa entre os discursos teológicos e as realidades sociais destaca como as ideias podem se entrelaçar de maneiras imprevisíveis, moldando o curso da história e influenciando movimentos sociais que ecoam através dos séculos. Às vésperas da revolta camponesa em 1524, Lutero se manifestou através da Carta aos Príncipes da Saxonia sobre o espírito revoltoso, denunciando a opressão dos nobres sobre o povo e criticando a imprudência dos camponeses ao buscar a força como resposta, confiando em líderes como Müntzer. No entanto, essa carta teve pouca repercussão. No mesmo ano, Müntzer transferiu-se para Mulhausen, buscando apoio como pregador. Lutero não se deteve, escrevendo a carta aberta aos burgomestres, conselho e toda a comunidade da cidade de Mulhausen, alertando sobre as intenções de Müntzer. No entanto, mais uma vez, suas palavras encontraram resistência limitada, com o conselho de Mulhausen buscando informações em Weimar. O documento central dos camponeses, os 12 artigos, refletia tanto suas demandas teológicas, como o direito de escolher pregadores, quanto suas queixas contra os abusos dos nobres, incluindo exploração fiscal. Embasados em passagens bíblicas, desafiaram qualquer um, incluindo Lutero, a provar, com base nas Escrituras, que suas reivindicações eram injustas. Lutero, de fato, respondeu aos 12 artigos em exortação à paz, resposta aos 12 artigos do Campesinato da Suábia, 1525. Nesse texto, criticou tanto os príncipes e senhores por suas injustiças quanto os camponeses por sua rebelião e desrespeito à autoridade. Essa fase da história destaca o conflito entre as ideias reformadoras de Lutero e as aspirações dos camponeses por justiça social. A complexidade desses eventos ressalta a interação dinâmica entre teologia, política e sociedade, oferecendo lições sobre os desafios de conciliar princípios ideológicos com as complexidades da realidade social. O escrito Carta aos Príncipes da Saxonia sobre o espírito revoltoso não teve o impacto desejado, e, durante uma viagem pela Turíngia, Lutero testemunhou as revoltas camponesas, inspirando-o a redigir um apêndice intitulado Adendo, contra as hordas salteadoras e assassinas dos camponeses. Nesse adendo, Lutero expressou uma postura incisiva, incentivando a repressão aos camponeses rebelados, chegando a afirmar que não há nada mais prejudicial e demoníaco que um rebelde. O adendo, publicado quando a revolta já declinava, coincidiu com as atrocidades cometidas pelos príncipes contra os camponeses derrotados, provocando indignação pública contra Lutero. Esse episódio sombrio na história de Lutero evidencia as complexidades éticas e morais que permeiam momentos de conflito social.
Diante da repercussão negativa, Lutero se viu compelido a pregar um sermão no dia de Pentecostes de 1525, que foi posteriormente transformado no livro Posicionamento do Dr. Martinho Lutero sobre o livrinho contra os camponeses assaltantes e assassinos. Nessa obra, Lutero enfrenta as críticas, reafirmando suas posições anteriores e expondo sua visão sobre a revolta camponesa. A controvérsia persistiu, levando Lutero a emitir uma carta aberta a respeito do rigoroso livrinho contra os camponeses, na qual lamenta a crueldade dos príncipes, mas mantém sua posição inicial. Em resposta a pedidos de esclarecimento sobre a consciência do cristão em tempos de guerra, Lutero escreveu acerca da questão, se também militares ocupam uma função bem-aventurada, 1526. Este contexto revela a tensão entre os ideais reformadores de Lutero e as complexidades éticas envolvidas na aplicação prática desses ideais em períodos de tumulto social. Na efervescência do movimento reformista, Martinho Lutero e João Calvino trilharam caminhos distintos, refletindo divergentes visões sobre a transformação da fé cristã. Lutero, inicialmente, ansiava por reformar a Igreja Católica, acreditando na possibilidade de restaurar seus fundamentos corrompidos. Por outro lado, João Calvino percebia a degeneração eclesiástica como tão profunda que a reforma seria impraticável, optando, assim, por estabelecer uma nova igreja, modelada conforme os princípios da Igreja primitiva. A decisão de Lutero de fundar o protestantismo marcou um ponto de virada, afastando-se da tentativa de reforma interna na Igreja Católica. O protestantismo, sob a égide luterana, buscava uma adesão estrita à doutrina registrada na Bíblia, desvinculando-se de tradições eclesiásticas e abraçando uma abordagem mais flexível em relação a usos e costumes, desatrelados de convenções temporais. A doutrina luterana, consolidada no Livro de Concórdia, permaneceu estável, resistindo às mudanças, enquanto os costumes e formas adotados variavam conforme as diferentes localidades e épocas. Essa abordagem permitia uma interpretação mais adaptável dos ensinamentos cristãos, adequando-se aos contextos específicos, mas mantendo uma base doutrinária sólida. A reflexão sobre essas escolhas e divergências entre Lutero e Calvino nos convida a explorar as complexidades do processo reformista e suas ramificações, ressaltando como diferentes perspectivas moldaram o panorama religioso e cultural da época. O ex-monge agostiniano Martinho Lutero, figura central na reforma protestante, encontrou seu fim de maneira envolta em certa ambiguidade quanto à causa da morte. Historiadores divergem sobre os eventos que culminaram no falecimento desse personagem tão impactante na história da cristandade. O biógrafo Franz Funk Brentano, em sua obra Martinho Lutero, relata a incerteza que persiste entre os médicos que o atenderam nos últimos momentos, alguns sugerindo um possível ataque de apoplexia, enquanto outros aventam a hipótese de uma angina pulmonar. Em um episódio marcante durante a Dieta de Worms, em 1521, o imperador Carlos V promulgou o Edito de Worms, efetivamente declarando Lutero um fora da lei e, teoricamente, abrindo as portas para que qualquer pessoa pudesse matá-lo sem enfrentar consequências legais. Consciente desse perigo iminente, Frederico III, também conhecido como Frederico, o Sábio, príncipe eleitor da Saxonia, agiu para proteger Lutero. Antevendo possíveis ameaças durante a viagem de retorno de Worms, ordenou a captura de Lutero e o conduziu ao seguro castelo de Wartburg. A narrativa de um amigo próximo, mencionando que tentaram matá-lo, evidencia a seriedade das ameaças enfrentadas por Lutero durante esse período tumultuado. Seu túmulo repousa na igreja do Castelo de Wittenberg, tornando-se um marco simbólico da vida e dos desafios enfrentados por esse reformador corajoso. A trajetória de Lutero, desde os desafios na Dieta de Worms até os momentos finais, reflete não apenas uma jornada teológica, mas também os perigos e as controvérsias que cercaram sua figura icônica. Martinho Lutero, para além de seu papel como reformador religioso, desempenhou um papel crucial na disseminação das Escrituras, sendo autor de uma das primeiras traduções da Bíblia para o alemão. Esse feito, que desafiou as restrições eclesiásticas da época, marcou um ponto de viragem na história religiosa e cultural. Embora não tenha sido o primeiro a empreender tal tarefa, a tradução de Lutero se destacou por utilizar uma forma unificada do Hochdeutsch, os dialetos alemães da região central e sul. Essa abordagem linguística, aliada à inovação da imprensa de Gutenberg, possibilitou a ampla divulgação de sua tradução.
O Novo Testamento foi publicado em setembro de 1522, coincidindo com a Feira do Livro de Leipzig, uma iniciativa que testemunhou a impressão de 3.000 cópias. Este esforço pioneiro tornou-se acessível ao público, sendo vendido por meio a 1,5 gulden. Contudo, a tradução de Lutero não escapou de controvérsias. A introdução da palavra Alein no capítulo 3 horas e 28 minutos da Epístola aos Romanos gerou debates, uma vez que essa palavra não consta no texto grego original. Lutero defendeu sua inclusão como uma necessidade idiomática do alemão e alinhada à intenção de Paulo. A popularidade da tradução foi notável, esgotando-se em apenas 3 meses, o que demandou reimpressões rápidas. A primeira edição foi chamada de Testamento de Setembro, seguida pela revisão intitulada Testamento de Dezembro. Em 1534, Lutero concluiu a tradução do Antigo Testamento, completando assim a versão completa da Bíblia. Até sua morte, cerca de 200.000 cópias foram publicadas, testemunhando o impacto duradouro dessa obra. Lutero enfrentou desafios linguísticos durante esse empreendimento, pois, embora dominasse o latim e o grego antigo, não tinha o mesmo domínio do hebraico e aramaico antigos. No contexto europeu, o latim, remanescente do Império Romano, permanecia como língua franca e estava vinculado à Vulgata, traduzida por São Jerônimo no século V. Essa transição para as línguas vernáculas, como o alemão, marcou não apenas uma revolução linguística, mas também um passo significativo em direção à democratização do acesso à Palavra de Deus. Enquanto Lutero moldava as bases teológicas da Reforma, sua contribuição para a democratização do conhecimento religioso através da Bíblia traduzida ecoa até os dias atuais. A palavra, antes confinada ao latim e à elite eclesiástica, agora podia ser compreendida pelo povo comum, abrindo caminho para uma transformação profunda na relação entre a fé e o conhecimento. Essa mudança, impulsionada pela coragem de um reformador, deixou um legado marcante que transcendeu as fronteiras temporais e culturais. No século XVI, à medida que a Idade Média chegava ao seu término, o latim era uma prerrogativa exclusiva de uma pequena parcela da população instruída, especialmente dentro da Igreja. Nesse contexto, a ousada tradução de Lutero para o alemão não apenas desafiou as normas estabelecidas, mas também desempenhou um papel fundamental na sistematização e elevação do status da língua alemã. Até então considerada inferior, associada aos servos e aos menos instruídos, a língua alemã, por meio da tradução de Lutero, encontrou um novo lugar de destaque. É crucial destacar que, ao realizar essa tradução, Lutero não estava se opondo ao latim. Pelo contrário, publicou uma edição revisada da tradução latina da Bíblia, a Vulgata. Lutero, sendo poliglota, expressava-se tanto em latim quanto em alemão. Sua tradução da Bíblia para o alemão não representou uma rejeição do latim como língua acadêmica, ao invés disso, foi uma tentativa de tornar as escrituras acessíveis à população comum. Além desse notável feito linguístico, Lutero também deixou um legado controverso em sua obra sobre os judeus e suas mentiras, Von den Juden und ihren Lügen. Nesse trabalho, pouco conhecido, mas apreciado por Lutero, ele expressou visões antissemitas que geraram debates e críticas ao longo dos séculos. Outro ponto de destaque na rica obra de Lutero foi sua resposta à diatribe de Erasmo de Roterdã, intitulada De servo-arbítrio, da vontade cativa. Nessa obra, Lutero defendia o princípio da mortalidade da alma, contrastando com a crença de João Calvino, que rotulou a convicção de Lutero como o sono da alma. A complexidade e diversidade do pensamento de Lutero são evidentes não apenas em sua abordagem linguística e teológica, mas também em seu engajamento em debates polêmicos que moldaram a compreensão religiosa e cultural da época. Essa dualidade, entre inovação e conservadorismo, é uma faceta fascinante da personalidade de Lutero e da época em que viveu. Em um mundo em transição, onde a reforma desafiou as estruturas estabelecidas, Martinho Lutero emergiu como uma figura complexa e influente. Sua coragem ao traduzir a Bíblia para o alemão, desafiando a hegemonia do latim, não apenas democratizou o acesso às escrituras, mas também redefiniu o papel da língua alemã. Contudo, o legado de Lutero é marcado por nuances e contradições. Enquanto sua contribuição linguística moldou a identidade alemã, suas visões antissemitas e sua postura controversa durante a revolta dos camponeses ressaltam a dualidade desse reformador. Seu posicionamento influenciou não apenas a esfera religiosa, mas também teve repercussões na política e, ironicamente, seria invocado séculos depois como uma justificativa na ascensão do nazismo.
A reflexão sobre Lutero é uma jornada pela complexidade humana, pela tensão entre tradição e inovação. Suas ações, por vezes controversas, ressoam como um lembrete de que mesmo aqueles que desafiam o status quo podem carregar consigo visões limitadas e prejudiciais. Ao explorarmos o legado de Martinho Lutero, somos instigados a questionar, a aprender com o passado e a compreender que a história é uma tapeçaria intricada, onde cada fio, por mais complexo que seja, contribui para o tecido da compreensão humana. A verdadeira reverência à sua memória está na capacidade de reconhecer suas contribuições valiosas enquanto confrontamos suas imperfeições, um convite à reflexão contínua sobre as muitas facetas do legado de Lutero.